Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial do fundo Juro 11, é o FII Infra, Sparta Infra, é o que a gente está dando sequência aí, né? Falamos do CDI e 11 também da Sparta. Agora vamos falar do Juro 11, relatório de julho de 2023. E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like. Tá bom? Tudo de graça e também vou deixar esse relatório na descrição do vídeo e também nosso link do grupo do Telegram. Vamos lá? Sparta Infra, o Juro 11, o fundo um pouquinho mais antigo do que o CDI 11, que acabou de ser formado ali em abril, maio, né? Mas o Juro 11 é um pouquinho mais antigo, a gente vai ver aqui. E diferentemente do CDI, esse aqui é mais atrelado à inflação, né? Tem um retorno atrelado à inflação e o Juro 11 tem o CDI 11 tem um retorno atrelado a taxa DI, que inclusive dá o nome do fundo, né? Bom, o Sparta aqui tem um retorno, uma meta de retorno entre 1,5 e 2,5 acima do Tesouro, Inflação e IPCA, né? O fundo, o FIINFRA, né? Os FIINFRAs são totalmente isentos de imposto de renda, inclusive no ganho de capital, se você vender ele com lucro, né? Esse aqui tem um retorno-alvo atrelado à inflação, rendimentos, tem distribuições de rendimentos, né? Distribui aí mensal, tem o mesmo compromisso de distribuição que tem o CDI 11, né? Então o CDI 11 pegou a mesma estratégia de distribuição igual ao Juro 11, que é só distribuir se a cota patrimonial estiver acima de R$ 100. Essa é o compromisso da distribuição. E aqui as últimas distribuições, né? Fevereiro não teve, provavelmente teve abaixo aí o desempenho patrimonial, é uma das possibilidades, né? Não acompanhei lá em fevereiro. Mas o fundo de março para cá distribuindo proventos ali de acordo com as metas, né? E o que a gente verifica aqui que em março teve uma distribuição bem baixa, né? De 25 centavos por cota, mas agora em julho distribui então uma crescente aqui, R$ 1,50 por cota, dividend yield atual 12,9% e também tem ali o anúncio no último dia útil do mês que ele faz referência e paga 10 dias úteis depois. No resumo do mês, a gente já viu o dividend yield, né? Cota patrimonial 103,47, então tem uma reserva aí em relação à distribuição de R$ 3,47, né? Naquela meta de distribuir acima de R$ 100. E a cota de mercado 105,25, que já está descontando a distribuição do mês, que foi de R$ 1,50, tá? Que o fundo fechou, encerrou o mês a 106 e alguma coisa. Teve ali o preço de ajuste, né? Para aí ficou em 105,25. Então, o fundo já considerando esse preço de ajuste do dia 1º de agosto, o carrego da carteira atual é IPCA mais 7,3%, spread de crédito 1,8% e a duração média da carteira 2,4 anos e o patrimônio líquido 488 milhões de reais. Fundo que tem quase 19 mil cotistas. Esse aqui eu não sou cotista, sou cotista do CDI e 11. Desse daqui eu não sou cotista, mas se você é, se inscreva no canal, ative as notificações aí, deixe seu like também, para a gente poder saber se o fundo tem aí uma abrangência dentro dos inscritos e não inscritos que acompanham também aqui no canal, para a gente poder fazer acompanhamento mensal aqui do Juro 11. Dentro dos comentários dos gestores, aproveitaram então no mês o período, né, para rebalancear a carteira. Eles falam aqui que zeraram as posições na Neo Energia, Rio Paraná e São Simão e reduziram em Simpar e na Coelce, e aumentaram as posições na Ômega e na TIM. Então rebalancearam a carteira, fez aquisições aqui semelhantes do que fez também o CDI 11, né? Então aproveitou aí para rebalancear a carteira do mês de julho, que foi um mês positivo, né, inclusive. E a gente vê aqui que o fundo teve também aqui uns destaques positivos da carteira. Eles alocaram lá em fevereiro na Rio Paraná, onde eles adquiriram com spread médio de 1,75%, né, no prazo de 6 anos e venderam parte aí. Venderam, na verdade, zeraram a posição com um spread médio de 0,5%, que representa uma compressão do spread de 1,25%. E com isso, eles, dentro desses cálculos loucos aqui, né, para o cotista inclusive, rendeu um ganho de marcação de 7,5% em 5 meses. Então, por isso que eles zeraram a posição, estava com um retorno positivo em relação ao ganho de capital. Aqui outras
Outras informações aqui que a gente verifica que reduziu, inclusive, o spread, assim que também como aconteceu no CDI 11, né, reduziu o spread de 2 para 1,8% em relação ao mês de junho, inclusive por conta das vendas que fizeram, né, inclusive foi por isso que reduziu um pouquinho. E o fundo tiveram aí, né, em relação aos ganhos de mercado, em relação também ao objetivo do fundo, teve aí a carteira foi positiva no mês de julho também por conta do IMA B5 que foi de 1% no mês, né? Foi positivo e que favoreceu aí aos juros da carteira, né? Em julho teve boas notícias em relação aos emissores, né? Então emissores aí que tem na carteira a Nemos Wind e a Comerc em relação ao setor de energia, né? Então fizeram aqui alguns negócios que possivelmente vão favorecer os papéis a preço de mercado por conta dessas novas parcerias que foram feitas aqui dentro dos projetos dessas duas empresas. E alguns comparativos que fizeram em relação ao CDI 11, né? Porque o CDI 11 distribuiu um provento bem alto no mês de julho, né? Pagando agora no mês de agosto. Mas ele destaca aqui, tiveram alguns cotistas, né? Fazendo esse tipo de comparativo. Primeiro que eles têm objetivos ali diferentes, né? Um é atrás da inflação, outro é atrás da taxa DI. Mas o anúncio tão alto assim do dividendo do CDI 11 foi um ajuste em relação ao valor da emissão com o valor patrimonial e eles distribuíram essa diferença para quem já era cotista, para quem já tinha a cota do fundo antiga, né? Para quem já tinha a cota antiga do fundo, distribuiu a diferença que deu R$ 2,40 e poucos centavos, R$ 2,66, se eu não me engano, né? A diferença entre as duas cotas, R$ 2,63 mais os 0,33 que distribuiu também para quem tinha o recibo de cota, né? Então que deu 2,96 foi exatamente essa diferença em relação à cota de emissão, o valor de emissão, para o valor patrimonial e fechamento de julho. Então, o fundo distribuiu essa diferença, né? Para quem já era cotista, para não ter, para equalizar em relação ao valor patrimonial que seria integralizado. Então, foi uma atitude até legal para poder não prejudicar tanto assim o cotista que para quem já era cotista, né, em relação ao valor da emissão, tá bom? Então essa foi a principal diferença, né? Então só para poder esclarecer, né? Porque como são fundos de mesma gestora, tem um desempenho diferente, mas mesmo assim o Juro 11 distribuiu R$ 1,50, né? Bom desempenho, um desempenho crescente, inclusive em relação às últimas distribuições, né? E a gente verifica aqui que o fundo está ainda com aquela reserva em relação ao valor de R$ 100 patrimonial de R$ 2,42 para o mês, então está com essa reserva aí, porque o fundo tem um compromisso de distribuir somente se a cota patrimonial estiver acima de R$ 100. Ok? Mais para baixo a gente verifica novamente o quadro de distribuição agora dos últimos 12 meses. Então a gente verifica que no ano de 2022 o fundo teve um desempenho melhor em relação à distribuição, né? O IPCA também estava mais alto, agora o IPCA está bem baixo, né? Então tem aí, inclusive, afetado, né? Os CRAs aí, as debêntures, né? Que são atreladas ao IPCA. E mais para baixo a gente verifica que o desempenho, né, do IMA B5 em relação ao Sparta Infra. Então, como tem aí o objetivo tem ali a rentabilidade de alvo exatamente esse índice, né, que é o IPCA do Tesouro, né, então tem esse IMA B5 aqui. Então ele faz esse tipo de comparativo desde lá da criação dele em dezembro de 2021. Mais para baixo a gente verifica o desempenho desde o início também. Então é o IMA B5 mais 8,81% a diferença, né, em relação à performance. E aqui também a gente verifica que o fundo teve um rendimento de 2,4% impactado positivamente. Um impacto relativamente pelo IMAB5 que foi positivo em 1%, que contribuiu para uma marcação a mercado positiva, tá? Então tem todos os números aqui que você precisa saber em relação ao desempenho no mês de julho. Então, IPCA a gente verifica que nos últimos 12 meses 3,5%, um carrego de 6%, mais uma marcação de 1,4%,
o IMAB5 foi de 11,3%, né? Então, o fundo teve aqui o IMAB5, mais o carrego de crédito, marcação a mercado e alocação dinâmica, teve aqui as outras despesas, né? E total aí, nos últimos 12 meses, o fundo com um desempenho de distribuição de 15,9% de resultado, né? Na composição da carteira, a gente verifica as debêntures que ele tem em carteira, então a maioria também do setor de energia. Algumas repetições, claro, aqui em relação às empresas, né? Em relação aqui ao emissor, né? Mas são grandes empresas de mercado também, né? E empresas que têm ali aquela receita praticamente garantida, que são as distribuidoras, as transmissoras de energia, né? E tem inclusive grandes empresas aqui de mineração, das commodities, né? Telefonia, logística, saneamento, óleo e gás. Então tem aqui empresas renomadas aí no mercado, né? Fundo com praticamente tudo alocado nos ativos alvo. E a gente verifica que no setor de energia também o principal 42% está alocado no setor de energia, né? Então é uma característica aí dos FIINFRAs, né? Dos FIINFRAs, principal aí é investimento na infraestrutura do setor de energia. E aqui a gente vê a alocação, né? O fundo não está alavancado, né? Como a gente verifica aqui na soma da composição dos ativos, né? Então tem um caixa 1%, letra financeira, na verdade caixa está um pouquinho maior, 10%, letras financeiras 1% e 89% em debêntures. E aqui mais para baixo tem aqui algumas características do fundo, né? Aquele, por exemplo, ele não falou do patrimônio líquido, mas está lá em cima, 488 milhões de patrimônio líquido, o fundo não está alavancado, né? Tem aqui as taxas cobradas, não tem taxa de performance o fundo, tem a rentabilidade alvo, que é 1% a 2% acima do NTNB equivalente, e é para investidores em geral, e a expectativa de distribuições são mensais. O fundo não tem essa obrigatoriedade de distribuir mensal, nem semestral, não tem essa questão de distribuição mensal, né, de acordo com a lei que enquadra o fundo. Mais para baixo a gente verifica, vamos verificar um pouquinho mais para baixo, que tem a citação onde eles são lidos, né, também. E aqui as principais posições, as principais emissões aqui, os emissores, né, que são as maiores posições do fundo, 2W Energia, setor de energia, Brisanet, da área de telefonia e internet, né, Comerc, que é uma holding, que investe também na parte de energia. Aqui tem o Porto Itapoá e Liga, MSG, Zilor, não sei se esse é o nome, também do setor aí sucroenergético do país, provavelmente naquela questão ali da produção de etanol, né, para cana-de-açúcar, ok? Então é isso aí, relatório do Juro 11, acompanhamento que a gente faz aqui mensal, né, dos fundos também, dos FIINFRAs, um pouquinho de tempo que a gente não fala do Juro 11, mas tá aí a atualização da carteira em relação, inclusive comparando com o CDI 11, a gente verifica que as estratégias são diferentes e se complementam. Então, diversificar em relação às estratégias, é possível ter os dois na carteira, mas em relação à gestora, também não é possível fazer essa diversificação, porque a mesma gestora é a Sparta, uma grande gestora, mas acaba que fica mais concentrado em uma gestora de fundo só, mas o fundo, a gente verifica que tem uma variação bem significativa em relação à distribuição, justamente por causa do desempenho da carteira, né? As debêntures, assim como os CRAs e os CRIs, né? Nem todos têm pagamentos mensais ali, alguns são semestrais, alguns são trimestrais, alguns são anuais, e acaba que isso impacta em alguns fundos que distribuem de acordo com os resultados mensais, né? Uns faz a distribuição linearizada, né? Os meses maiores compensam os meses menores e linearizam ali as distribuições, mas uns faz de acordo com o desempenho mesmo mensal, e um desses é o Juro 11, para a gente ver dentro da variação da distribuição, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.